O segredo das laranjeiras. Alex sempre soube que a casa dos avós cheirava a laranja. Não era o aroma doce dos frutos maduros, mas algo mais profundo, como se as paredes guardassem o suco azedo das cascas esmagadas há décadas. A fazenda em São Lourenço do Sul, no extremo sul do Brasil, era um lugar onde o tempo se movia devagar, onde as histórias se repetiam como as estações. E naquele verão, quando os avós completaram 70 anos de casamento, Alex voltou para casa pela primeira vez em 5 anos. Ele não queria estar ali. Não depois do que aconteceu com sua mãe. Não depois de ter cortado todos os laços com a família, exceto por aquelas ligações obrigatórias no Natal, sempre curtas, sempre tensas. Mas o convite foi insistente, bodas de diamante, Alex. 70 anos. Você não pode faltar. A voz do avô, firme apesar dos 92 anos, não deixava espaço para negociação. Chegou na véspera da festa quando o sol já descia atrás dos morros, tingindo as laranjeiras de um vermelho enferrujado. Sua avó, Dona Maria, estava na cozinha, amassando pães de mel com as mãos nodosas. Ela o abraçou sem dizer nada, como se soubesse que qualquer palavra seria demais. O avô, Senhor Antônio, estava no alpendre, afiando uma faca de poda com movimentos precisos, como se estivesse esculpindo o tempo. Você engordou, foi tudo o que disse. Alex sorriu, mesmo sem graça. É a vida na cidade grande, vô. Vida é o que a gente faz dela. E você fez merda. Alex engoliu o comentário junto com o suco de laranja que a avó lhe serviu. O gosto era o mesmo de sempre, doce com um toque amargo no final. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto que fora seu na infância, encontrou uma caixa de madeira escondida sob a cama. Dentro, envelopes amarelecidos, fotos desbotadas e um caderno de capa dura, com a letra trêmula da avó. Não resistiu. Abriu. As primeiras páginas eram receitas. Bolo de noiva, 1953, doce de leite para dias de chuva. Mas, no meio do caderno, entre anotações sobre colheitas e remédios caseiros, havia algo estranho. Uma árvore genealógica rabiscada à pressa. Nomes que ele reconhecia bisavos, tios distantes, mas com linhas conectando pessoas de um jeito que não fazia sentido. Até que viu. Seu avô, Antônio Rodrigues. Sua avó, Maria Rodrigues. Mesmo sobrenome. Alex sentou na cama, o caderno tremendo em suas mãos. Procurou datas, nomes dos pais. E lá estava. Antônio era filho de João Rodrigues e Ana Silva. Maria era filha de Pedro Rodrigues e Clara Ferreira. João e Pedro eram irmãos, primos de primeiro grau. Seu estômago revirou. 70 anos de casamento. 8 filhos. Netos, bisnetos. Tudo construído sobre um segredo que, se vazio à tona, poderia desmoronar como um castelo de cartas. Você está branco como um fantasma. Alex levou um susto. Sua tia Lúcia estava na porta, os olhos estreitos, o cigarro pendurado nos lábios. Ela era a única da família que não tinha medo de dizer o que pensava. O que é isso? Perguntou-o apontando para o caderno. Alex hesitou, mas algo em seu olhar deve ter entregado tudo. Lúcia entrou, fechou a porta e sentou ao seu lado. Você descobriu, murmurou, exalando a fumaça pelo nariz. Pensei que ninguém mais ia achar. Como assim descobriu? Todo mundo sabe? Alguns sabem. Outros suspeitam. Outros não querem saber. Ela tirou o cigarro da boca e esmagou no cinzeiro. Sua mãe sabia. Foi por isso que ela... Foi por isso que o quê? Lúcia o encarou, e pela primeira vez Alex viu algo além da dureza habitual. Uma tristeza antiga como uma ferida que nunca sarou. Ela tentou contar para alguém. Para o padre. Para a cidade. Acha que foi coincidência ela ter sumido daquele jeito? Alex sentiu o chão desaparecer. Sua mãe não tinha ido embora, como o avô sempre disse. Ela tinha desaparecido. E agora, depois de tantos anos, ele estava começando a entender por quê. Eles a mataram? Sua voz saiu num sussurro. Não sei. Lúcia abanou a cabeça. Mas sei que depois que ela começou a fazer perguntas, sua avó ficou doente por semanas. Chorava no meio da noite e falava sozinha. E então, sua mãe foi embora. Ou foi levada. Ninguém nunca soube. Alex olhou para o caderno novamente. As letras da avó pareciam gritar. Por que ninguém nunca falou nada? Porque isso aqui não é só uma família, Alex. É uma dinastia. Essa fazenda existe há mais de 100 anos. Se esse segredo vazar, tudo desmorona. Os negócios, o respeito, o nome. Lúcia pegou o caderno, folheou com cuidado. Sua avó amava seu avô. De verdade. Mas amor às vezes é uma coisa suja, cheia de espinhos. Alex passou a noite em claro, ouvindo os grilos e o vento nas laranjeiras. Pela manhã, a fazenda já estava cheia. Parentes de todos os cantos do estado tinham vindo para as bodas de diamante.
Havia mesas fartas, música ao vivo, risadas. E no centro de tudo, seus avós sentados lado a lado, mãos dadas, como se fossem uma só pessoa. Ele os observou por horas. Como podiam parecer tão felizes? Como podiam ter construído uma vida inteira sobre uma mentira tão grande? À tarde, quando o sol já queimava menos, Alex se aproximou deles. A avó sorria distraída, enquanto o avô cortava o bolo com uma faca de prata. Vô, chamou baixinho. Preciso falar com o senhor. Antônio olhou para ele, e pela primeira vez Alex viu algo além da rigidez. Um medo antigo, como se o avô soubesse exatamente o que ele tinha descoberto. Depois murmurou o velho. Depois da festa. Mas não houve depois. Naquela mesma noite, enquanto os últimos convidados iam embora, o avô teve um derrame. Caiu no alpendre, a faca de poda ainda na mão, o rosto contorado numa careta que poderia ser dor ou culpa. A ambulância levou horas para chegar. Quando chegou já era tarde. Os dias seguintes foram um borrão de velório, lágrimas e silêncios. Alex não chorou. Ficou observando, esperando. Até que, na noite depois do enterro, sua avó o chamou. Ela estava sentada na cadeira de balanço do avô, envolta num xale preto, os olhos inchados. Você sabe, disse sem perguntar. Alex assentiu. Por que, vó? Por que esconderam isso por tanto tempo? Maria fechou os olhos por um longo momento. Quando falou, sua voz era um fio. Porque o amor, quando é de verdade, não liga para essas coisas. Eu amava ele desde que éramos crianças. Desde antes de saber que éramos primos. E quando descobrimos, já era tarde. Já éramos um só. Ela abriu os olhos e havia uma luz neles que Alex nunca tinha visto. Você acha que a gente não sofreu com isso? Que não tivemos medo? Mas a vida é curta, Alex. E o amor verdadeiro é mais raro ainda. E a mamãe? A avó baixou a cabeça. Sua mãe era diferente. Ela não conseguia aceitar. Não conseguia entender que às vezes a gente tem que escolher entre a verdade e a felicidade. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Eu não quis que ela sumisse. Mas também não a impedi. Alex sentiu o peso daquilo tudo desabar sobre ele. O que eu faço agora, vó? Ela estendeu a mão, pegou a dele. Você vive. Você escolhe ser feliz. Porque no fim, é isso que importa. Alex olhou para as laranjeiras, negras contra o céu estrelado. Pensou em sua mãe, em todos os segredos enterrados naquela terra. E pela primeira vez em anos, sentiu algo se soltar dentro dele. Talvez a verdade não fosse tão importante quanto a escolha de seguir em frente. Talvez o amor, mesmo imperfeito, mesmo proibido, fosse a única coisa que valia a pena. Na manhã seguinte, Alex acordou com o cheiro de laranja. Sua avó estava na cozinha, amassando mais pães de mel. Ele se sentou à mesa, aceitou uma xícara de café. Vou ficar um tempo, disse. Maria sorriu sem perguntar por quê. E assim, entre o doce e o amargo, a vida continuou. Alex não sabia que ficar era também uma forma de partir. Os dias na casa da avó se esticavam como mel derretido, lentos e dourados, mas com uma densidade que não enganava. Ele ajudava a colher as laranjas, aprendia a podar os galhos secos sem medo de cortar fundo demais, descobria que a terra não guardava apenas segredos, também devorava silêncios. Maria não falava do passado, mas suas mãos, enrugadas como casca de fruta seca, contavam histórias enquanto amassavam a massa dos pães. Às vezes Alex achava que via, nas veias azuis dos pulsos dela, o mesmo sangue que corria em suas veias, carregando memórias que não eram suas, mas que seu corpo reconhecia como próprias. Foi numa tarde assim, de calor úmido que grudava a camisa nas costas, que ele encontrou o baú. Estava no fundo do armário do quarto da avó, coberto por um lençol bordado com flores que já não tinham cor. Não era um esconderijo, estava simplesmente lá, como se esperasse. Alex hesitou antes de abrir. Não era curiosidade, mas algo mais físico, como a necessidade de respirar depois de segurar o ar por muito tempo. Dentro não havia cartas nem fotografias. Havia objetos que não faziam sentido juntos, uma chave enferrujada, um frasco de vidro com terra de uma cor estranha, quase roxa, um relógio de bolso parado às 13h27, e um caderno de capa dura, com as páginas cheias de números, não de palavras. Números escritos à mão em colunas desalinhadas, como se alguém tivesse tentado decifrar um código ou contar algo que não podia ser contado. Você achou, disse Maria parada na porta. Não era uma pergunta. Alex segurou o caderno, passou os dedos pelas páginas. Os números pareciam vibrar debaixo de sua pele. O que é isso? Ela se aproximou, tirou o frasco de terra das mãos dele com cuidado, como se pudesse quebrar. São as coisas que sobram quando a gente esquece de esquecer. Alex esperou.
Maria nunca falava direto, mas dessa vez o silêncio dela era diferente. Havia algo se movendo por trás dos olhos dela, uma sombra que não era tristeza nem medo, mas algo mais antigo, como o eco de um grito que ninguém ouviu. Sua mãe não morreu do jeito que te contaram, ela disse, finalmente. E seu pai não era quem você pensa. O chão pareceu inclinar. Alex apoiou as mãos na beira da cama, sentindo a madeira quente e áspera debaixo dos dedos. Então por que ninguém nunca me falou? Maria guardou o frasco no bolso do avental como se fosse algo vivo. Porque algumas verdades são como sementes. Se você planta elas cedo demais, não nasce nada. Só podridão. Alex olhou para o caderno novamente. Os números agora pareciam letras de uma língua que ele deveria saber ler. E agora? Perguntou a voz mais firme do que ele se sentia. Agora já dá? Maria sorriu, mas era um sorriso que doía. Agora você tem que escolher, neto. Ou enterra isso de novo, ou cavuca até sangrar. Foram essas palavras que o levaram, 3 dias depois, à estação de trem abandonada nos fundos da propriedade. Ninguém ia lá. As pessoas da cidade diziam que o lugar era amaldiçoado, que à noite se ouvia o apito de um trem que nunca chegava. Alex não acreditava em assombração, mas quando pisou nos trilhos enferrujados, sentiu algo, não medo, mas uma espécie de reconhecimento, como se seu corpo soubesse que aquele era um lugar onde coisas importantes tinham acontecido, ou iriam acontecer. Entre os matos, quase escondido pela vegetação, havia um vagão. Não um daqueles velhos e apodrecidos, mas um que parecia ter sido deixado ali ontem. A pintura vermelha ainda brilhava em alguns pontos, as janelas estavam intactas. E na porta, uma placa de metal com letras desbotadas. Expresso do Sul, 1973. Alex empurrou a porta. Ela rangeu, mas cedeu. Dentro, o cheiro era de poeira e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo, como frutas esquecidas num canto. Havia bancos de madeira alinhados, alguns quebrados e no chão, espalhados, objetos que não deveriam estar ali. Um sapato feminino de salto fino, uma garrafa de uísque vazia, um chapéu de homem amassado. E pendurado num gancho próximo à janela, um casaco. Um casaco de couro envelhecido, com um rasgo no ombro esquerdo. Alex segurou a gola entre os dedos. E soube. Não pela memória, ele nunca tinha visto aquele casaco antes. Mas pelo cheiro. Por algo no ar, na textura do couro, que lhe disse, sem palavras, este era do seu pai. E então ele viu o sangue. Não muito. Só uma mancha seca no assento mais ao fundo, quase preta de tão antiga. Mas suficiente para fazer seu estômago revirar. Alex se sentou no banco oposto, olhando para a mancha, para o casaco, para a janela quebrada por onde, anos atrás, alguém tinha pulado, ou sido jogado. Foi ali que ele entendeu de verdade o que Maria tinha querido dizer. Algumas verdades não eram para serem descobertas. Eram para serem vividas. E essa ele sentia, ia doer como um osso quebrado que nunca sarou direito. Quando voltou para casa, a avó estava na varanda descascando laranjas com uma faca afiada. Encontrou o que procurava? Ela perguntou sem olhar para ele. Alex sentou ao lado dela, pegou uma laranja e começou a descascá-la também. As mãos tremiam, mas ele não deixou a faca cair. Não, mentiu. Mas acho que encontrei o que precisava. Maria riu baixo, um som que parecia sair do fundo da terra. Então você é mais esperto do que parece. E assim, entre o doce azedo das laranjas e o gosto metálico do medo, Alex soube que não ia embalar a verdade de volta no baú. Vai cavar. Até sangrar. A faca de Maria cortava a casca em espiral, como se desfiasse um segredo. Alex observava os dedos dela, nodosos e precisos, enquanto o sumo escorria entre as rachaduras do piso de madeira. Não era a primeira vez que a avó falava em códigos, mas dessa vez o cheiro das laranjas se misturava a algo mais denso, como terra úmida depois da chuva. Você sabe que a gente não planta nada aqui que não seja para colher, disse Maria, enfiando um gomo na boca. Até as mentiras têm raiz. Alex engoliu em seco. O gomo que mastigava parecia ter espinhos. Ele conhecia aquele tom, era o mesmo que ela usava quando falava das ervas que cresciam no quintal, aquelas que curavam ou matavam, dependendo de quem segura a colher. Mas agora não era sobre folhas. Era sobre ossos. O que a senhora quer que eu cave? Perguntou, e a voz saiu mais fina do que pretendia. Maria riu de novo, dessa vez com um som que lembrava galhos secos se partindo. Nada que já não esteja apodrecendo por dentro, ela respondeu, jogando as cascas num prato de barro. Você acha que foi o único a ouvir o que não deveria? O ar ficou pesado. Alex lembrou da noite em que, aos 10 anos, espiara pela fresta da porta e vira a avó conversando com algo que não tinha forma.
algo que respondia em sussurros que faziam as velas tremeluzir. Na manhã seguinte, o poço do quintal estava coberto com um pano preto, e Maria lhe dera um copo de leite com canela, dizendo: bebe, menino. Isso acalma os olhos que viram demais. Agora, os olhos dele ardiam como se tivessem sido esfregados com sal. A senhora está falando daquilo no porão, murmurou. Maria não negou, não confirmou. Em vez disso, pegou outra laranja e cortou ao meio com um golpe seco. Você sempre foi bom em juntar pedaços, disse, oferecendo metade para ele. Mas tem coisas que não foram feitas para serem remontadas. Alex aceitou o gomo, mas não comeu. Dentro dele, algo se mexia como um peixe engolido vivo. Não era medo. Era pior. Era a certeza de que se cavasse, não encontraria apenas ossos. Encontraria respostas. E respostas ele já sabia. Eram como as laranjas da avó, doces por fora, mas com um caroço amargo no meio que ninguém tinha coragem de cuspir. E se eu não quiser saber? Desafiou, embora soubesse que a pergunta era inútil. Maria limpou a faca na saia, deixando uma mancha alaranjada no tecido desgastado. Então você vai passar o resto da vida sentindo o cheiro de podre debaixo do seu nariz. Ela disse calma. E um dia, quando menos esperar, vai acordar com a boca cheia de terra. O vento bateu na porta da cozinha, fazendo os copos tilintarem na prateleira. Alex olhou para as próprias mãos, ainda tremiam, mas não pela faca. Era como se o corpo dele já soubesse o que a mente se recusava a aceitar, que algumas verdades não eram encontradas. Eram desenterradas. E o pior não era o que estava enterrado. Era o que enterrou. Sem uma palavra ele se levantou e foi até o armário onde Maria guardava as ferramentas. A pá estava lá, encostada no canto, com a lâmina enferrujada e o cabo gasto pelo tempo. Quando a pegou, o peso foi estranhamente familiar, como se aqueles dedos já tivessem cavado antes, em outra vida, ou em um sonho que ele não lembrava. Maria não seguiu. Não precisava. Ele sentiu os olhos dela queimando suas costas enquanto descia os degraus do porão, a pá batendo levemente em cada passo, como um relógio contando as horas que faltavam. O porão cheirava a mofo e algo mais antigo. Algo que não era apenas umidade, mas memória. A lâmpada pendurada no teto piscava, jogando sombras que se arrastavam pelas paredes como dedos procurando pegadas. No canto mais escuro, onde a luz não chegava, havia um montículo de terra fresca. Não era grande. Não era profundo. Mas era recente. Alex cravou a pá no chão. A terra cedeu com um som úmido como carne sendo cortada. Ele cavou mais fundo, os músculos ardendo, o suor escorrendo pela testa e pingando na covinha que se abria aos seus pés. Não demorou para a lâmina bater em algo sólido. Não era pedra. Era madeira. Com as mãos trêmulas, ele afastou a terra até revelar uma pequena caixa de cedro, tão gasto que as letras gravadas na tampa ML mal podiam ser lidas. O coração dele bateu tão forte que doeu. Maria Lúcia. O nome da bisavó que morrera antes dele nascer, mas cuja foto no corredor sempre o olhava como se soubesse algo que ele não. Ele abriu a caixa. Dentro não havia ossos. Não havia joias nem cartas, nem nenhuma daquelas coisas que os mortos costumam deixar para trás. Havia um dente. Um dente de leite amarelado pelo tempo, amarrado a um fio de linha vermelha que se enroscava em torno de um pequeno osso, o osso de um pássaro talvez, ou de algo menor. E enrolado no fundo, um papel tão fino que parecia feito de pele. Alex o desdobrou com dedos que não pareciam seus. Escrito à mão com tinta que ainda cheirava a ferrugem estava: o que está enterrado não é seu, mas o que você enterrou também não. E então ele entendeu. Não era sobre o que Maria queria que ele encontrasse. Era sobre o que ele tinha escondido. O fio vermelho tremulou em seus dedos como uma veia cortada. Alex sentiu o chão se abrir não sob seus pés, mas dentro dele, uma memória que não era sua, mas que seu corpo lembrava, as mãos pequenas, sujas de terra, enterrando algo no quintal aos 5 anos. Não um brinquedo, não um animal morto, uma criança. A foto no corredor não era de Maria. Era dele, do outro Alex, o que tinha sido enterrado no lugar do que ele achava ser um cachorro atropelado. O dente de leite era seu, o osso de um pássaro que ele mesmo esmagara em um acesso de raiva infantil, o primeiro sinal de que algo errado crescia dentro dele, como uma árvore torcida plantada sobre um túmulo. Maria não era sua tia. Era a mãe do outro Alex, a que o havia trocado na maternidade por um bebê saudável, sem saber que o que levava para casa era um casulo vazio, uma coisa que se alimentava de memórias alheias. O papel de pele não era um recado. Era um pedaço dela, rasgado quando tentou arrancar a verdade de dentro do filho que não era seu. Ele entendeu tarde demais. O fio vermelho se enroscou em seu pulso, apertando como um torno.
Quando olhou para baixo, viu a terra do vaso de samambaia se mexer, dedos pequenos pálidos empurrando as raízes para fora. O outro Alex estava voltando. E desta vez não seria enterrado. Alex correu para o quintal, cavou com as mãos nuas até sangrar, mas quando encontrou a caixa de sapatos podre que enterrara décadas atrás, dentro não havia ossos. Havia um espelho. E nele seu reflexo sorria com os dentes certos, os de leite que deveria ter perdido há muito tempo, afiados como agulhas. Finalmente sussurrou a voz atrás dele: "Você se lembrou de mim." A linha vermelha se esticou entre os dois, um cordão umbilical de sangue seco. Alex tentou gritar, mas sua boca estava cheia de terra, porque desta vez era ele quem seria plantado.